Ao longo dos últimos anos, enfrentamos adversidade e celebramos conquistas. O esforço do Governo, liderado pelo Dr. Ulisses Correia e Silva, permitiu conquistas em diversas áreas, desde a economia, a educação, a saúde, o emprego, o meio ambiente e uma forte aposta no desenvolvimento sustentável. No entanto, é com pena que destacamos a postura da oposição, que lamentavelmente tem falhado em contribuir para o progresso e o bem-estar da nossa amada nação. Em vez de se unir a nós na busca de soluções e no avanço do país, a oposição parece mais preocupada em ganhar votos, disseminando discursos vazios e políticas obsoletas, que pouco ou nada têm a oferecer ao povo cabo-verdiano. Sabemos que os desafios são grandes, a jornada é longa, mas que com este governo, suportado por esta maioria, estamos seguros que os cabo-verdianos continuarão confiantes e nunca vão perder a vontade de ganhar e ganhar sempre. Se hoje Cabo Verde tem prestígio, é o resultado da atitude perseverante, garra e trabalho árduo de todos. A realidade política social do momento impõe que eu faça um apelo, enquanto líder parlamentar do Movimento para a Democracia e em nome da bancada do MPD, pedindo às cabo-verdianas e aos cabo-verdianos, residentes e na diáspora, para continuarem a acreditar em Cabo Verde, um país livre e democrático com um elevado prestígio internacional. O nosso prestígio, enquanto nação, orgulha-nos a todos e serve de contraponto às críticas da oposição, que tem insistido numa narrativa de que este governo não tem trabalhado com transparência em prol do desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Nada mais falso. Na verdade, em Cabo Verde, as instituições funcionam. Temos liberdade individual e liberdade de opinião, assim como todos dizem aquilo que pensam sobre os negócios públicos, contrariamente ao que acontecia no período do tenebroso regime de partido único, que tinha uma doutrina oficial do Estado e da verdade do Estado. Na democracia isto não existe e qualquer assunto público, por mais melindroso que seja, vai a debate para elucidar os cidadãos antes da tomada de qualquer decisão. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Primeiro-Ministro, temos de falar do período pré-pandemia para entender a situação atual de Cabo Verde. O país atingiu taxas elevadas de crescimento económico durante o período pré-pandemia. Entrou em trajetória de consolidação orçamental, reforçou a posição externa, houve redução das desigualdades e da pobreza. Mas tendo Cabo Verde uma economia fortemente dependente do turismo, esse percurso foi interrompido com a pandemia da Covid-19, que reduziu a procura turística em cerca de 75% em 2020. E, por consequência, a economia conheceu uma recessão de 19,3%, elevadas perdas de receitas fiscais, aumento do desemprego, da exclusão dos jovens e da pobreza absoluta. Neste contexto, em busca de um crescimento económico sustentável, o Governo definiu e implementou políticas públicas, estratégias e reformas económicas estruturantes, visando prosperidade para todos, apostando fortemente numa economia do conhecimento, competitividade fiscal, previsibilidade, de baixo risco e geradora de rendimentos e de empregos de qualidade, como forma de superar as assimetrias regionais e promover a inclusão social e do género. Baseado neste novo modelo de crescimento económico, Cabo Verde tem alcançado
excelentes resultados a nível do crescimento da economia do país. Estamos na retoma, sendo que em 2022 o crescimento da riqueza nacional situou-se em 17,7%, face à expansão registada de 6,8% em 2021. E prevê-se um crescimento real do PIB em torno de 6,8% para este ano. O PIB per capita cresceu de 3.122 dólares americanos em 2021 para 3.902 dólares em 2022. Este crescimento está refletido na evolução positiva do turismo, dos transportes aéreos, dos transportes marítimos, da produção industrial, das exportações, dos investimentos, do consumo e do crédito à economia, com melhoria das contas externas e redução do déficit orçamental e da dívida pública. Temos registrado o crescimento do turismo, mas também da melhoria progressiva do bem-estar, com a redução sensível da pobreza para 28% em 2022. Tivemos um registro de 835 mil hóspedes, correspondente a um crescimento acentuado de 394,4% face ao ano de 2021, superando o nível pré-crise pandémica. E no primeiro trimestre de 2023 registramos 216 mil hóspedes, mais 52,6% em relação ao trimestre homólogo de 2022. Neste particular, gostaríamos de destacar a aquisição do segundo avião pelos transportes aéreos de Cabo Verde, para o reforço das operações e a concessão dos aeroportos e aeródromos nacionais pelo Cabo Verde Airports, empresa participada pela francesa Vinci e pela portuguesa ANA, cujo objetivo é expandir e modernizar a rede aeroportuária cabo-verdiana. O Governo está a atuar sobre os fatores estruturais para o desenvolvimento integrado do país, para diversificar a economia e aumentar o seu potencial de crescimento, melhorar a conectividade, acelerar a transição energética e a transformação digital, aumentar a produção agrícola e reduzir as vulnerabilidades ambientais, alavancar o desenvolvimento empresarial e forte aposta numa educação e formação profissional e superior qualificada. A nossa política económica e social está particularmente orientada para a redução da proporção de jovens sem educação, sem formação e sem emprego. Enquanto este governo, suportado pelo MPD, trabalha incessantemente para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, investindo em infraestrutura, educação, saúde e segurança, a oposição parece ter-se acomodado em sua inércia, criticando sem apresentar propostas concretas ou alternativas viáveis. Falar é fácil, mas é a ação decisiva que impulsiona o progresso. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, neste debate sobre o Estado da Nação, não podemos deixar de abordar o setor da segurança e da agricultura, duas áreas fundamentais para o desenvolvimento socioeconómico e a estabilidade do país. O Governo de Cabo Verde considera a segurança um pilar fundamental do Estado de Direito democrático e pressuposto indispensável ao exercício dos direitos e liberdades fundamentais pelos cidadãos, à preservação da estabilidade social e ao desenvolvimento da atividade económica, entendendo-o como uma função essencial do Estado e da natureza indesejável. Este Governo encara a segurança interna como um pilar estruturante da segurança nacional. Apesar das ocorrências sazonais sugerirem o contrário, a partir de 2016, a segurança melhorou significativamente no país. De salientar que o ano 2015
foi o pior registro da história de Cabo Verde em matéria de ocorrências criminais sob a governação do PICV. De 2016 a esta parte, houve uma inversão de tendência de agravamento e um percurso positivo na redução da criminalidade. Com a governação do MPD, verificou-se uma diminuição consistente do número de ocorrência no país. Para estes registros contribuíram o reforço de meios operacionais e de investigação e a melhoria do quadro institucional, organizacional e motivacional da Polícia Nacional e da Polícia Judiciária, a introdução do sistema de videovigilância e Centro de Comandos de Projeto Cidade Segura, Programa para a Cidadania e Mecanismo de Proteção das Vítimas, VBG, entre outros. Concernente ao setor agrícola, a ação governativa tem sido fortemente marcada e condicionada por 3 anos consecutivos da seca severa, que obrigaram a implementação de um programa de mitigação que, para além de respostas de emergência, contribuiu para aumentar a resiliência através dos investimentos realizados. A diversificação das fontes de água para a agricultura e pecuária, associada às energias renováveis para reduzir os custos de produção e distribuição, é uma das prioridades do Governo. O foco do Governo neste setor é aumentar a produção agrícola, com a comparticipação para a massificação do uso de irrigação gota a gota, em 50% do custo total da aquisição e instalação do sistema rega gota a gota, visando fomentar a empresarialização e desenvolvimento dos sistemas produtivos agrícolas, através da transição da agricultura tradicional e de subsistência para uma agricultura moderna, competitiva, capaz de atrair o investimento privado. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Primeiro-Ministro, hoje, no mundo inteiro, vivemos num contexto de pós-pandemia, um quadro de incertezas face ao impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia, com uma crise energética, ruptura de cadeia de abastecimentos, com uma subida inopinada de inflação, considerada uma das mais altas dos últimos 30 anos. E em Cabo Verde, enfrentá-lo não tem sido fácil, pois exige engajamento de todos. 3 anos envolvidos, importa agora avaliar o nível social do Estado da Nação, com base em factos e nos resultados alcançados. Cabo Verde avança com passos firmes e determinação para um futuro mais próspero. A economia cresce, atraindo investimentos que geram empregos e oportunidade para os nossos jovens talentos. No entanto, nesta jornada rumo ao desenvolvimento, a oposição se posiciona de forma negativa, cética e desesperançada, ignorando as conquistas significativas alcançadas pela nossa nação. O Governo, suportado pelo MPD, assume o combate ao assistencialismo e aposta claramente na adoção de medidas de inclusão social, com a transferência de rendimentos, a subsidiação do acesso à saúde e a outros serviços essenciais, como a educação, a água, a energia e a habitação. Em 2020, Cabo Verde perdeu 19.718 postos de trabalho, com a retoma em 2022. Apesar da crise provocada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, conseguimos recuperar 12.589 postos de trabalho. Mas este resultado não são frutos do acaso, mas sim o resultado das medidas de políticas levadas a cabo por este Governo, que não virou a cara aos problemas e arregaçou as mangas para os enfrentar. Estamos em plena retoma após a recessão económica de 2020, a recuperar o emprego e, neste ritmo, brevemente vamos superar o nível pré-crise pandémica, pois temos um Governo
que se preocupa sobremaneira com o bem-estar do povo das ilhas, através da Resolução número 4/2023, de 20 de janeiro, aprovou a Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema 2022-2026. Um compromisso a nível social que se traduz de forma clara e inequívoca para os próximos 5 anos na priorização de objetivos e políticas para reforçar o sistema de proteção social, focar nas famílias que vivem na pobreza, estruturar planos de ação indicativos com propostas de medidas específicas, cadastro social único, cobertura de pensão social, rendimento social de inclusão e inclusão produtiva, crescimento económico inclusivo através da promoção do emprego digno e sustentável, gratuidade até 12º ano e até ensino superior aos deficientes, reforço dos kits, do transporte, das cantinas escolares, da bolsa de estudos e residências estudantis, bonificação do crédito de habitação e incentivos à aquisição de casa própria, redução do IVA de 15% para 8% e aumento da tarifa social da água de energia de 30% para 50%, apoio integrado às famílias, entre outros. A nível da saúde, priorizamos o Sistema Nacional da Saúde e o combate à pandemia, com o reforço dos recursos humanos, de meios materiais, através de investimentos em infraestruturas, laboratórios de virologias e equipamentos, investimentos na tecnologia e no digital nos serviços de saúde, bem como garantia de acesso à saúde através da isenção das taxas moderadoras, da gestão dos medicamentos, da melhoria das condições de evacuação interna e externa. Destacamos os casos de boa gestão no setor de saúde. Altas taxas de vacinação, 97,9% da população adulta elegível vacinados com a primeira dose e 84,7% com a segunda dose. Diminuição da mortalidade infantil, baixou de 15 por mil nascimentos em 2017 para 10 por mil em 2022. A taxa de cobertura de pré-natal situa-se acima dos 90%. A facilitação do acesso às consultas e especialidade nas ilhas através de telemedicina. O projeto do novo Hospital de Cabo Verde em andamento. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Primeiro-Ministro, enquanto a oposição busca semear a discórdia e a divisão entre nós, o Governo liderado por Ulisses Correia e Silva e suportado por esta maioria continua comprometido com a inclusão social, a promoção da igualdade e o fortalecimento dos laços de fraternidade que unem todos os cabo-verdianos na morabeza e na paz. Enfrentamos desafios, é verdade, mas é por meio do diálogo construtivo e do trabalho conjunto que alcançaremos soluções eficazes para essas questões. Temos o firme compromisso com a nossa nação e é nosso dever construir um futuro melhor para todos, unindo esforços e trabalhando em conjunto para superar os desafios e aproveitar as oportunidades que se apresentam. Rejeitamos firmemente o oportunismo político da oposição, que parece se alimentar do caos e da instabilidade. A nossa nação merece mais do que meras palavras jogadas ao vento. Ela necessita de liderança responsável, visão estratégica e ação consistente para seguir avançando. O futuro de Cabo Verde depende de cada um de nós, independentemente da posição política. Junto construiremos um país melhor, mais próspero e justo para a geração presente e futuras. O nosso compromisso para com a transparência, a participação cidadã e o bem comum deve guiar todas as nossas ações. Que a inspiração e visão deste Governo, suportado pelo MPD, nos conduzam a Cabo Verde mais justo, próspero e sustentável.
Para terminar, recordo as palavras de Kofi Annan. O mundo não é nosso para o manter, mas para o desenvolver com confiança para as gerações futuras. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor líder parlamentar.